Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro O Cortador de Pedras, da Camilla Läckberg. O Cortador de Pedras, ele é um romance policial sueco da Camilla Läckberg. Ele é o terceiro livro da série Patrik e Hedström e ele vai se passar em uma cidadezinha sueca chamada Fjällbacka. A história toda vai começar quando um pescador, de Fjällbacka, ele vai encontrar na rede dele o corpo de uma menininha de 7 anos. O Patrick é chamado para investigar e quando ele chega ele fica muito abalado porque, além do fato de uma criança estar morta, que é uma coisa bastante sensível, também a menina é uma conhecida dele, ela é filha de um casal de amigos. Então ele fica muito sensibilizado pela história porque ele sabe que vai ter que contar isso para os pais da menina e que vai ser muito difícil. A princípio, o Patrick declara que foi um acidente, provavelmente ela estava brincando na margem, ela caiu, acabou se afogando, mas o corpo da menina acaba passando por uma autópsia, que é algo obrigatório, e na autópsia eles descobrem que a água que está dentro dos pulmões da menina é água doce, não é água salgada. E essa água contém traços de espuma, ou seja, provavelmente ela foi afogada dentro de uma banheira, o que obviamente constitui assassinato, então todo o foco da investigação acaba mudando. Esse livro ele vai ter duas narrativas. A gente vai ter essa narrativa que se passa ali em 2005 e que conta a história do assassinato da menininha. E a gente vai ter uma narrativa que se passa em 1923 e conta a história de um cortador de pedras. Esse cortador de pedras se chama Anders e ele é um cortador de pedras profissionais e é realmente isso que ele faz. Ele corta pedras em tamanhos diferentes, em formatos diferentes. É um trabalho muito requisitado naquele momento e ele é muito orgulhoso do que ele faz. Ele é muito bom também no que ele faz. Ele é, digamos, um dos melhores cortadores de pedra e tudo mais. E a princípio, você vai lendo a história do Anders, que se passa em 1923, e você não compreende muito bem por que essas duas narrativas estão sendo contadas paralelamente, O que a vida desse homem que viveu em 1923, que é um cortador de pedras, tem algo a ver com essa menina que foi assassinada em 2005? E aí a gente vai ter que ir lendo para descobrir se em algum momento essas histórias vão se encontrar. Uma coisa que é muito interessante nesse livro aqui é que o leitor sabe mais do que o Patrick, sabe mais do que a polícia. Por quê? Como a gente vai acompanhando a narrativa de 1923, aos poucos nós vamos compreendendo a história antes da polícia. O Patrick, lá em 2005, ele dá num monte de beco sem saída, ele não consegue encontrar uma solução. Mas nós que estamos lendo a história do cortador de pedras, a gente vai entendendo como que essa história vai se ligar com a da menina assassinada lá em 2005 e como é que as respostas vão acabar se formando. E eu achei isso muito legal. Chega um momento no final da história em que, tudo bem, eles descobrem quem é o assassino, eles prendem a pessoa e etc, mas a pessoa não conta para a polícia as suas motivações. Mas nós que lemos a história do cortador de pedra desde 1923, sabemos. Nós sabemos por que essa pessoa matou a menina, nós sabemos como essa pessoa era, nós sabemos por que ela é desse jeito, o que aconteceu na vida dela antes e tal. E eu achei isso muito interessante, porque no final a polícia acaba numa dúvida ali, meio enevoada, mas nós não. A gente sabe tudo, porque a autora escolheu contar toda a história e fechar todos os pontos só pra gente. Eu sou uma fã da Camilla, eu já li outros livros dela, gosto muito do trabalho dela. Ela é chamada de a Rainha do Crime Sueca e eu acho que é um título que cai muito bem pra autora. Eu gosto muito da literatura policial nórdica, Eu falo isso o tempo todo aqui, então pra mim o livro é um dos exemplos maravilhosos, do estilo. A Camilla, ela faz uma coisa que outros autores também fazem nesse estilo narrativo, que ela vai contar a história não só do assassinato, ela conta também a história das pessoas de Fjällbacka, da cidadezinha e tal, porque ela acredita que criar o ambiente, criar aquela cidadezinha é tão importante quanto o crime. Então, por exemplo, vai ter momentos aqui em que você vai acompanhar a história de alguns personagens e lá no final não vai ter nenhuma ligação com o crime. A Camilla só te deu essas informações porque ela quis te dar. E para algumas pessoas isso pode parecer, poxa, que perda de tempo me fazer ler sobre uma pessoa que no final não deu em nada. Eu já acho o contrário, eu acho que quando ela faz isso, a gente conhece aquelas pessoas e entende o ambiente, entende aquela sociedadezinha, entende as intrigas, os conflitos, por que as pessoas são como são. E eu acho que isso é tão importante quanto contar a história dos assassinatos. Esse aqui é o terceiro livro da série policial do Patrik e Hedström. Os dois livros anteriores já foram publicados aqui no Brasil, A Princesa de Gelo e Gritos do Passado. Eu já li os dois, só que eu li os dois antes de ter canal, então não tem resenha deles aqui. Eu tô pensando em dar uma relida e fazer resenha para manter todos eles agora aqui na sequência no canal.
São livros que você pode ler separados porque os casos são separados. Quanto a isso, não há problema. Mas o que acontece? Que você vai perder ali a questão dos relacionamentos familiares do Patrick. Porque, por exemplo, no primeiro livro ele conhece a esposa dele, a Erika, né? Que nesse livro aqui eles acabaram de ter o primeiro filho. Então é interessante talvez você ir lá pra Princesa do Gelo e ler desde o primeiro para compreender, né, a vida do Patrick e da esposa dele e tal. Porque alguns conflitos da esposa vão aparecer nesse livro aqui. Então, se de repente você não lê os outros livros, talvez você não entenda muito bem e tal. Tem um conflito com a irmã dela, que é casada com um homem que abusa dela e etc e tal, que nesse livro aparece. E que lá nos livros anteriores também apareceu. Então, fica meio que a dica, né? Se você quiser ler só pelo caso em si de assassinato, não tem problema algum você ler só esse. Mas se você quiser entender os personagens, etc., é interessante que você leia Princesa do Gelo, Gritos do Passado e O Cortador de Pedras. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre O Cortador de Pedras. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, no box de informação, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. E é isso, beijão, a gente se vê no próximo vídeo.